Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre o São Paulo, primeiro reforço para 2026 confirmado. Informação que eu contei com exclusividade na noite dessa sexta-feira. Danielzinho, volante e capitão do Mirassol, foi contratado. Ele tinha vínculo com o Mirassol somente até 31 de dezembro desse ano. O Mirassol tentou a renovação do contrato, Corinthians também fez proposta oficial, mas o São Paulo levou a melhor e acabou por contratar o atleta por 2 anos, renováveis por mais um. Danielzinho vai ter um belo reajuste salarial, mas vai ganhar muito menos do que os 700 mil reais por mês a que tinha direito o Luiz Gustavo. E o tricolor nessa posição de volante passa a ter um jogador bem mais jovem e muito mais capaz de estar em campo. O Luiz Gustavo tinha 38 anos de idade, o Danielzinho tem 31 anos. Na atual temporada, o Danielzinho, com a camisa do Mirassol, jogou 50 dos 51 jogos do time do interior de São Paulo. Um dos grandes líderes do elenco, tratado como o motorzinho do Mirassol, atleta cuja capacidade física é muito elogiada. Só para completar, registrar que a partir de agora, o São Paulo passa a dar prioridade para as seguintes 3 posições: um lateral direito, um zagueiro e um camisa 10. Negociação com o zagueiro está encaminhada, avançada. São Paulo já tem um acerto com Gaston Ávila, zagueiro argentino de 24 anos de idade, que pertence ao Ajax, mas disputou o Campeonato Brasileiro pelo Fortaleza. O Fortaleza não conseguiu comprá-lo. O São Paulo fez uma proposta de empréstimo e aguarda a resposta do Ajax. Se o Ajax topar esse empréstimo, o Gaston Ávila será o segundo reforço tricolor para 2026. Em relação ao lateral direito, a busca é ampla e ainda não há um nome definido. O camisa 10 é tratado como uma grande cereja do bolo, jogador que chegaria para ser e para ter um papel importante, especialmente depois da aposentadoria de Oscar. Só para completar, em relação ao São Paulo, registrar que o tricolor recusou a primeira proposta do Botafogo por Ferrarese. O time do Rio gostaria de ter o jogador por empréstimo com opção de compra. Hora de falar sobre as dívidas do São Paulo e a notícia é boa. O tricolor vai fechar 2025 com uma queda importante em relação ao endividamento de 2024. São Paulo havia fechado a temporada passada com 968 milhões de reais de dívida. A expectativa do São Paulo é de que essa dívida feche de 2025 para 2026 em 910 milhões de reais, uma redução de 58 milhões. Movimento importante e meio atípico nos últimos anos do São Paulo. A última vez que o tricolor havia conseguido registrar uma queda na sua dívida havia sido em 2022. Bora fazer essa escadinha dos números do São Paulo ano a ano. São Paulo tinha em 2017 apenas 353 milhões de reais de dívida. Passou em 2018 para 334 milhões, uma redução. Em 2019, 538 milhões de reais. Em 2020, 606 milhões de reais. Em 2021, mais um acréscimo, 697 milhões. Em 22, uma pequena queda, 651 milhões. E aí, a coisa dá uma bela degringolada. Em 2023, 669 milhões. Em 2024, a dívida salta para 968 milhões de reais, um acréscimo em apenas um ano de quase 300 milhões de reais. Tricolor que estima numa receita para essa temporada de 970 milhões de reais, novo recorde com direito a superávit. Tricolor cogita no mínimo 30, 40 milhões de reais no azul ao longo desse ano. E essa história de que Pochettino, meio atacante argentino do Fortaleza, interessa a São Paulo e Santos. Antes de gravar esse vídeo, conversei com dirigentes do Santos, do São Paulo e também do Lion. Só para explicar o começo dessa história. O Pochettino teria sido sugerido ao Santos por Juan Pablo Vojvoda, o técnico do Peixe, que já trabalhou com o argentino no próprio Fortaleza. Em relação ao São Paulo, a especulação da quinta-feira dá conta de que o tricolor elegeu o meio argentino de 29 anos de idade como prioridade para ser seu camisa 10. Achei meio estranha a história pelo fato dele ter 29 anos de idade. Já contei para vocês que o São Paulo busca atletas mais novos. De qualquer forma, fui checar com o pessoal do Fortaleza, que afirmou que não vai aceitar empréstimo nem troca de jogadores. A única possibilidade de o Pochettino deixar o Lion é mediante proposta em definitivo, e a pedida já está definida: 3 milhões de dólares ou 16 milhões e 200 mil reais. Perguntei ainda para essa fonte se Santos e São Paulo fizeram proposta, a resposta, abre aspas, nenhum nem outro, ninguém nos procurou. Fui checar com o pessoal do São Paulo, mas por que tanta especulação? Especulação envolvendo São Paulo e Pochettino. A pessoa do São Paulo com quem conversei assegurou que trata-se de um grande engano.
esse nome não faz parte dos planos do tricolor. Prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade conto para vocês, beleza? Rodrigo Miranda do São Paulo está conversando com a Superbet sobre contratar outro atleta para o lugar do Oscar. Isso certamente vai acontecer. O Oscar ganhava 2 milhões e 300 mil reais por mês, 1,5 milhão pagos pelo São Paulo, 800 mil pagos pela Superbet. O Oscar vai se aposentar e o São Paulo vai ter essa gordura de 800 mil para eventualmente procurar reforço para o próximo ano, tá bom? Nicola, o São Paulo vai atrás de lateral direito, significa que o Cedric vai sair? Paulo, eu vou te trazer o que eu ouvi hoje. São Paulo, depois de contratar um volante, o Danielzinho tá atrás, de um zagueiro, de um camisa 10, de um lateral direito. Talvez os caras não tenham confiança no Cedric. Não sei. Aí a gente precisa conjecturar. Mas o São Paulo tem como prioridade a contratação de um lateral direito, tá bom? E Oscar decidiu se aposentar para a alegria dos dirigentes do São Paulo. É que o tricolor calcula uma economia de mais ou menos 60 milhões de reais com a antecipação da rescisão do contrato. Essa quebra do vínculo deve acontecer de forma amigável nos próximos dias. Vale a lembrança de que Oscar tinha o maior salário do elenco tricolor, 2 milhões e 300 mil mensais. 1,5 milhão de reais eram pagos pelo São Paulo, outros 800 mil pela patrocinadora Master, a Superbet, que deve disponibilizar essa grana para a contratação de algum outro jogador. São Paulo, inclusive, pode usar esse dinheiro para fechar com algum atleta bem mais protagonista do que o Oscar, que desde que voltou da China, na virada de 2024 para 2025, nunca conseguiu se colocar em plena disposição. A condição física dele foi um enorme problema. A opção pela aposentadoria passa por aquele problema a síncope vasovagal. Durante os testes e exames para 2026, ele passou mal, precisou ser levado para o hospital e constatou-se um problema cardíaco. Oscar, que é hoje o segundo jogador brasileiro em atividade com maior patrimônio. Só o Neymar tem mais dinheiro do que o Oscar. E aí vale a lembrança de que nos 8 anos em que jogou na China, o Oscar voltou ao Brasil com mais de 1 bilhão de reais na conta. O salário dele no futebol chinês era de 24 milhões de euros por temporada. Hulk, Vinícius Júnior, Casemiro, entre outros, não ganharam tanto dinheiro quanto o atleta, que tem inclusive um prédio construído por ele mesmo em um dos endereços mais chiques do país. Esse endereço está numa região de São Paulo. E você, o que pensa sobre a aposentadoria do Oscar e o que faria com esses 2 milhões e 300 mil por mês que o São Paulo passa a ter para contratar reforços? Já usa o espaço para comentário, só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Preciso contar agora que o Atlético Paranaense fez sondagem ao São Paulo por Arboleda. O Furacão, que está de volta à primeira divisão, entende que o zagueiro equatoriano de 34 anos de idade seria o grande líder que o time precisa na volta à primeira divisão. Não é a primeira vez que um time do sul do país tenta a contratação de Arboleda. No começo do ano, o Grêmio sugeriu o perdão de uma dívida que o São Paulo tem com o tricolor pelo Ferreirinha, além do repasse em definitivo do Arboleda. Negócio que geraria na casa dos 5 milhões de dólares. O tricolor paulista disse ao tricolor gaúcho que não tinha negócio e o Arboleda continuava. E deve ser essa mesma resposta pro Furacão. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte importante do São Paulo que me contou que o Arboleda faz parte dos planos para a próxima temporada, apesar de uma mensagem enigmática que ele postou nessa terça-feira, dando conta de que quem voltar ao São Paulo para 2026 vai dar conta do recado. O Arboleda, que nessa temporada pelo tricolor fez 45 jogos com 4 gols marcados. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.